uma parente outro dia, no início da pandemia, em março, se queixando, reclamando, falta de dinheiro. Eu disse, olha, parte para fazer máscara caseira. Os telejornais estão falando todo dia que funciona. Até o ex-ministro da Saúde falava, defendia isso. Ou então faz comida, você sabe cozinhar muito bem, entrega, usa em um delivery, um motoboy. Ela não fez. Está com quase 5 meses de pandemia, ainda hoje está choramingando por falta de dinheiro. Mas uma outra colega dela fez e está ganhando dinheiro. Então, falta atitude. Tá vendo? Falta atitude? Falta muita atitude. A gente tende muito... O que acontece, professor? É que quando você é empresário, você tem uma responsabilidade maior. Por isso que a gente sempre fala assim, que empreender não é brincadeira, não. Tá? Não é fácil, é muito bom, mas não é fácil. Então, para você ser um bom empresário, você tem sempre que estar em movimento e justamente tendo essas sacadas, que uma delas foi o que você mencionou aqui. Então, um bom empreendedor, ele não espera, ele não depende de ninguém para pagar o salário, ele não tem o salário dele certinho, ele que faz o salário dele. Então, se ele não estiver atento a essas coisas, que foi o exemplo maravilhoso que você deu aqui, a pessoa vai ficar para trás. Os empresários, eles precisam estar atentos a essa mudança do mercado sempre. E não ficar parado, não pode ficar esperando. A gente tende a ficar muito numa zona de conforto, né? Ou então deixar se abater por um problema. Só que, cara, não dá. Fantástico. Tem que estar esperto. Fantástico isso. Doutora Mariana, olha só. Amanhã nós vamos ter um convidado, nas lives da noite de amanhã, serão 3, o professor mestre Plácido II. Ele mora em São Luís do Maranhão, ele é do Instituto Federal de lá, Instituto Federal do Maranhão. E ele passou um período com dificuldades de conseguir recursos do governo federal para os seus projetos de pesquisa, ele vive participando de congressos e tal. Você acredita que do início da pandemia ele teve um clique? Vou fazer um projeto para impressora 3D. Conseguiu recursos para 4 impressoras 3D, está fazendo aquela máscara que parece uma viseira, e já tem uma série de encomendas de hospitais, de clínicas, para que os profissionais de saúde possam comprar uma máscara super diferenciada e com uma viseira. Olha, ele teve a chamada sacada? Ele teve a grande sacada e aproveitou a oportunidade. Porque um bom empreendedor, ele fica assim, ele fica sempre atento às oportunidades que aparecem. E aí, o que ele faz? Ele junta essa oportunidade com um talento que ele tem, eu não sei se o professor Plácido que você citou aqui, por exemplo, tem talento para fazer impressão 3D, mas, de repente, ele teve essa sacada e ele conhece uma pessoa que tem o talento de mexer numa impressora 3D e ele une. Fala, cara, olha só, eu vou fazer o contato com os clientes e você... Vão embora produzir, fazer impressora 3D. Então, esse é um caso de um empreendedor nato, porque ele não se deixa, ele fala assim, eu não tenho talento para isso. Não, mas ele arranja alguém que tem. Interessante que ontem eu fiz uma rápida videoconferência com ele, um call, e ele cheio de 4 impressoras atrás dele, cheio de máscaras de viseira. E, professor, eu estou falando com você, mas eu estou imprimindo nessa. Super engraçado, parecia um filme de Hollywood. Ele super ocupado, professor, nunca eu tive tão ativo. Tudo bem que ele é mestre em gestão de TI, mas independente se ele não fosse, ele teria arranjado alguém para fazer isso que você falou. Então, o empreendedor, ele precisa estar atento. Se ele não sabe fazer algo, mas tem a oportunidade, é buscar alguém que saiba? Exatamente. Busca alguém que saiba. De repente, tem alguém muito próximo dele que sabe executar uma tal tarefa. Então, você não esperar. Inclusive, falando no Plácido, ele acabou de entrar, o professor Plácido, estamos falando dessa grande sacada que ele teve com essas 4 impressoras 3D. Exatamente, o que o Luiz Fernando está falando, ele atendeu uma dor do mercado. Sim. E um bom empreendedor, ele saca isso. Ele saca uma dor do mercado, uma própria necessidade dele, e ele coloca em ação, ele cria alguma coisa em cima disso. Interessante que os hotéis, pronto, agora eu vou falar do xodó do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem pousados, hotéis em vários lugares. Inclusive, há pouco tempo atrás eu fui para o Rock in Rio 2, porque eu sou muito novo, eu só tenho 28 anos. Ninguém acredita nessa parte. Isso aí, professor. Não sei por que me chamam de mentiroso quando eu falo a minha idade. Mas quando eu fui ao Rock in Rio 2, eu aproveitei e viajei. O senhor é jovem, professor, tem alma jovem, olha aí, que maravilha. Que maravilha. E o Rio tem hotéis, pousadas fantásticas.
E eu vi, doutora Mariana, a grande sacada de pessoas que, infelizmente, às vezes a gente despreza. Ah, ele é um ambulante, ele é um camelô. Não! Durante os 9 dias, as 9 noites do Rock in Rio, pessoas ganharam muito dinheiro porque ele estava na hora certa, no lugar certo, com o produto certo, na frente do público certo. Então, eles vendiam tudo, absolutamente. Se o cara levasse, por exemplo, sei lá, 100, 200, 300 capinhas de celular, ele saía com todas vendidas. Ou seja, eu já vi uma vez, em Natal do Rio Grande do Norte, um engarrafamento. E aí, tinha um cara vendendo bastante água mineral. E depois eu usei isso na palestra, e um outro colega dele disse, isso aí não vai dar certo, não. Esse engarrafamento vai acabar logo, aquele problema lá que estourou o cano vai acabar. Passou meia hora, passou 1 hora, e o colega, não, peraí, eu acho que eu vou já comprar água mineral para vender, sim, porque 1 hora já vai demorar mais. Quando ele chegou na avenida para vender, aí acabou o engarrafamento. Então ele perdeu a oportunidade. Perdeu a Então, é oportunidade. possível você falar um pouco sobre esse lance das oportunidades? A gente, às vezes, tem muito preconceito com determinadas atividades. Por exemplo, você mencionou aí a história de vender água, né, de ambulante. A gente tem um grande exemplo brasileiro, que é o Rick Chester, que ele vendia água, garrafas de água, né, na praia, e ele é tão diferenciado, ele é tão diferente vendendo água, que ele conquistou aí uma palestra em Harvard, ele é super conhecido, ele tem uma visão de negócios. Então, assim, eu acho que o empreendedor independe muito se você tem um nível de estudo alto, então, pouco nível de estudo. O empreendedor, ele simplesmente ele pega e faz, ele vê uma oportunidade, faz sem preconceito. E sem se colocar assim numa posição, poxa, eu não venderia água na praia. Por que não? Na hora da necessidade, será que você não poderia vender? Qual o problema? Você tem medo do que as pessoas vão falar de você? Acho que muitas vezes as pessoas não aproveitam alguma oportunidade por medo da opinião dos outros. Porque, de repente, essa oportunidade não encaixa muito bem no que você é formado, ou no que você faz. Você acha que você tem um talento que não tem nada a ver com essa sua formação universitária, e às vezes, por medo do que os outros vão pensar, a pessoa se priva de colocar o talento dela para jogo. Ou então ela até vê essa oportunidade, mas ela não aproveita por causa disso. Não, o que as pessoas vão pensar? Eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Por que não? Por que não? Porque às vezes é um trabalho que tu faz tão bem, que pronto, você estoura como empresário. Né? Então, assim, a minha visão em cima do que você falou, quando você falou da história do ambulante, eu imediatamente lembrei desse exemplo. O cara é um exemplo, gente, de superação, sabe? De enfrentar as dificuldades, de enfrentar todos os obstáculos. E empreender é muito isso, é você trabalhar no risco o tempo todo, mas você ser capaz de passar os obstáculos, você tem inteligência para isso. Então, assim, eu acho essa história do Rick Chester sensacional, assim, todo mundo poderia se inspirar e, assim, não se preocupe com o que os outros vão falar, sabe por quê? Os outros não pagam a sua conta. Os outros não vão pagar a sua conta, então por que você está com vergonha de atuar em uma determinada área? Você sabe que tem um conhecimento. Então, se livre desse preconceito e faça um bom trabalho. Traz para a sociedade. Às vezes a sociedade está precisando do que você tem aí, do seu talento. E falando aqui de um novo mundo, esse reflexo dos negócios agora nesse período de pandemia, qual é o papel da criatividade, da economia colaborativa nesse cenário? Essencial. Bom, a criatividade tem que estar na pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia, em todo momento, né? A criatividade não pode faltar de jeito nenhum. E eu acho assim, que, na verdade, esse é um momento muito propício, porque eu acho que a criatividade das pessoas ela pode estar aflorando, sabe por quê? Porque a gente está com menos distrações diárias. Como a gente não estava podendo sair de casa, estava todo mundo preso dentro de casa, então, assim, ou você se concentra, né? Tem gente, claro, assim, não estou falando de questões de família, tal, que tem criança, enfim, não é isso que eu estou entrando.
nesse ponto. Mas, assim, você teve o seu momento para ficar em casa. Então, foi o momento em que você mais pôde se observar e observar o teu trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui começou a olhar para o seu trabalho de uma outra perspectiva. Então, saindo das pressões diárias, né? Eu tenho que pegar carro, levar criança, não sei o quê, correria e tal, você focou mais em você. Então, assim, eu acho que a criatividade ficou mais aflorada, porque também pela necessidade as pessoas precisaram criar coisas. Então, na hora da pressão, acho que a criatividade sobe. Inclusive, nós pais E aflora. podemos ajudar a aflorar ou a atrapalhar, porque eu já li um livro que eu achei fantástico sobre como desenvolver esse potencial de inovação, de criatividade nas crianças e adolescentes, quando ela começa uma tarefa e o pai vem e para. Vem aqui, larga isso aí, tu tá riscando, tu tá pintando, tu tá sujando, e corta. E de tanto cortar, quando ele se torna um adulto, ele se torna um adulto que começa uma coisa e para, começa e para. Aí realmente depende muito assim de como é que aquela criança é conduzida, né? E realmente isso, de uma certa forma, pode atrapalhar, porque ela vai entender que aquilo que ela está fazendo não é legal. Sim. Isso baixa a autoestima. E esse empreendedor precisa de uma autoestima, concorda? Sim, sim, com certeza, o tempo todo. E precisa estar bem, sim. Com relação à qualificação, algumas dicas que você gostaria de compartilhar conosco? Que tipo de treinamento, de capacitação, onde buscar mais informações? Agora vamos falar daquele que quer iniciar algo, um empreendimento. Eu acredito assim, que os cursos que a Life, né, a Life Eventos está promovendo, que até você mesmo, professor, está criando, eu acho que agrega muito valor, assim, é um treinamento muito valioso, porque você conseguiu reunir diversos especialistas em áreas bem estratégicas para quem quer empreender. Né? Então, assim, é não perder a oportunidade, muito menos procrastinar. Outro dia, eu estava fazendo uma live, um story, desculpa, exatamente sobre isso, sobre a procrastinação. Como tem gente que gosta de jogar mais para depois eu faço isso, depois eu faço isso. A oportunidade é agora. Então, assim, por mais que o momento não seja bom, por mais que o momento não seja propício, é tentar você centrar a sua cabeça, é nessa hora que a gente busca os nossos pilares, sabe? Porque às vezes uma oportunidade surge ali na hora para você e depois ela passa e não volta mais. Então, assim, fiquem atentos. Essa é a melhor época para a gente sair melhor de dentro de casa. Perfeito. Eu acho que nunca foi, Deus me livre e guarde falar um negócio desse, mas ninguém estava esperando essa pandemia. Mas, assim, a gente precisa extrair o melhor dessa época. Então, assim, o que você tem de oportunidade para hoje? Você tem a oportunidade de estudar, tem milhões de cursos online, tem o curso da Life, internet, que aí depois a gente vê a questão das datas, né, professor? Sim. Mas tem esses treinamentos que são essenciais. Focar muito no marketing digital, porque como as coisas estão sendo muito online, o que você pode fazer dentro da sua ideia de negócio que você pode divulgar no Instagram? E qual a estratégia que você vai usar para isso? Então, assim, é aproveitar esse momento para você aprimorar seus conhecimentos para ano que vem, né? Porque a gente ainda vai ficar, acho que até o final do ano dentro de casa, né? Muito difícil alguns trabalhos voltarem, alguns já voltaram, outros ainda vão ser online. Então, assim, o que você pode fazer, o que você pode plantar hoje para você colher no final do ano e ter um 2021, para que você esteja pronto, sabe? Para quando você realmente começar a empreender, para quando você for abrir a sua empresa. Então, é se especializar ao máximo, ao máximo.